aí, galera, conectada aqui dos estúdios da Academia BSB, direto pro seu fone. Hoje é domingo, 6 de julho de 2025. Prontos para nossa análise? Oi, gente. Chegamos com tudo para analisar as class notes das nossas alunas, Mirelle e Sofia. Elas estão arrasando no English Conversation Score, sabe? É isso aí, super focadas em medicina, mirando até, quem sabe, a Ivy League. Chique demais. Total. Elas estão ralando para chegar no nível B1 do CEFORL, aquele padrão europeu de inglês, né? Essencial para voar alto. E a aula de hoje teve um tema tudo. Rainhas e regras, descomplicando o Present Perfect. Um nome bem divertido, né? Amei. E a gente vai ver vocabulário novo, pronúncia, a gramática que às vezes dá um nó na cabeça. E também uma leitura sobre uma rainha babado e como tudo isso se conecta com o poder feminino hoje em dia. Bora mergulhar nisso? Começando então com o vocabulário da aula atual. Palavras novas para a galera anotar. Tivemos affect versus effect. Super importante não confundir. Exato. Affect com A é o verbo afetar. Tipo assim, lack of sleep can affect your performance. A falta de sono pode afetar seu desempenho, né? E effect, com E, é o substantivo efeito, o resultado. Isso. Depois, rude, que é rude, grosseiro, versus polite, que é educado, polido. Essencial para a convivência, né? Nossa, fundamental. E por último, educated, que é instruído, que tem estudo formal, versus uneducated, que seria sem instrução formal. É uma diferença sutil, mas importante. Por exemplo, she gave a very educated opinion on the matter. Ela deu uma opinião bem instruída, bem fundamentada sobre o assunto. Educated. Legal. Agora, rapidinho, o vocabulário da aula passada. Aquela revisão. Isso. Tinha aquele texto sobre mulheres na ciência viajando pela Europa. Lembra? E as respostas do exercício eram 1C, Polônia, 2B, Bíblia. 3D, as fotos de raio-x da Rosalind Franklin para o DNA. 4D, elas não ligavam de ganhar peso. E 5C, escreveram o relatório final. Mandaram bem as meninas. Acredito que sim. Agora, pronúncia da aula passada. O foco era em sons parecidos. Tipo real, com aquele som de I mais longo, né? E rare, com o E aberto. Exatamente. Real versus rare. E também host, com o fechado, tipo o. E home, que tem aquele ditongo ou. Pequenos detalhes que fazem uma diferença enorme na hora de falar. E na aula atual, a pronúncia focou em quê? Palavras como ancient, nearly, Egypt, royalty, rare. Vamos ouvir rapidinho. Tipo, Cleopatra ruled ancient Egypt. Ancient. She ruled for nearly 30 years. Nearly. She was born into royalty. Royalty. It was a rare friendship. Rare. Pegaram. Massa. Agora, use of language. O papo aqui foi sobre lutar pelos direitos, né? Fight for your rights. E direitos iguais. Equal rights. Temas super atuais e conectados com a discussão sobre mulheres poderosas. E aquela frase bem forte. We need to not repeat the mistakes from the past. A gente precisa não repetir os erros do passado. Falamos de mulheres incríveis, né? Marie Curie, Greta Thunberg. Até a nossa ex-presidente Dilma, bailarinas como Isadora Duncan e Ingrid Silva. Muita inspiração. Vamos fazer um mini roleplay rapidinho? Eu começo. We must fight for our rights. Absolutely. Equal rights are essential. E pensando nisso, né? Essa luta por direitos iguais, ela acontece no mundo todo, mas tem suas diferenças. No Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo. Sim, as barreiras culturais, o acesso à educação, a representatividade política, a luta é a mesma na essência, mas com desafios específicos em cada lugar, né? The day, que seria o nosso no fim das contas, né? Isso. E take it with a grain of salt, que é tipo, desconfie um pouco, não leve tão a sério assim. Adoro essa. E better safe than sorry. O famoso melhor prevenir do que remediar. Super útil. E que tal don't put all your eggs in one basket? Não aposte tudo numa coisa só. Diversificar é importante. Outra boa é I can't get the hang of it. Tipo, não consigo pegar o jeito, sabe? E back to square one. Voltar a estaca zero. Quem nunca, né? Haha, pois é. Bom, agora é o momento mais esperado. Ou temido por alguns. A gramática.
Calma, gente, não é terror, é poder. Vamos desvendar de vez o tal do present perfect. Exato. É aquele tempo verbal super útil para conectar o passado com o presente, sabe? Especialmente para falar de experiências de vida, coisas que você já fez ou não fez, sem um tempo específico no passado. Diferente do past simple, que a gente usa para algo que aconteceu e acabou num tempo definido, tipo, ontem, ano passado. Aí a pergunta é, did you? E diferente do present simple, que é para rotina, hábitos, a pergunta é do you? O present perfect é para experiências de vida. E a pergunta-chave é have you ever, que significa você alguma vez na vida já? Boa. Exemplo, have you ever traveled abroad? Você já viajou para fora alguma vez? E as respostas podem ser yes, I have traveled abroad. Sim, já viajei. Ou no, I haven't traveled abroad. Não, nunca viajei. Outro exemplo com ela. Has she ever met a famous person? Ela já conheceu alguma pessoa famosa? Respostas. Yes, she has met one. Sim, ela já conheceu uma. Ou no, she hasn't met one. Não, ela nunca conheceu. E qual o erro mais comum que a galera comete aqui? Geralmente é esquecer o auxiliar have ou has, ou então usar o verbo no passado simples em vez do particípio passado. Tem que ser have has plus past participle. Por exemplo, have you ever driven e não did you ever drive, nesse contexto de experiência de vida, sacou? Perfeito. Agora, falando em mulheres poderosas e experiências, a leitura foi sobre Cleópatra. Gente, que mulher! Rainha do Egito, altas tretas políticas, romance com Júlio César, depois com Marco Antônio. Uau! Que história! Uma estrategista incrível, né? Ela usou a inteligência, o charme, tudo que podia para navegar naquele mundo super masculino e complicado da política romana e egípcia. A cena dela se enrolando no tapete para chegar até o César é icônica. Totalmente. Mostra uma astúcia, uma coragem. Mas, por outro lado, essa aliança toda com Roma foi bem complexa, né? Deu poder para ela, mas também acendeu um alerta lá em Roma, especialmente para o Octavian. Pois é, ele via nela e no Marco Antônio uma ameaça gigantesca ao poder romano unificado que ele queria. Acho que mostra muito como o poder feminino forte incomodava e ainda incomoda, né? Sim, é importante analisar a figura dela com tudo isso, né? A força, a inteligência, mas também as ambiguidades, o contexto político super brutal da época. Não dá para só romantizar. Concordo, a análise tem que ser crítica. Mas, nossa, não dá para negar o impacto e a habilidade dela. Uma líder fascinante, mesmo com todas as controvérsias da história. Super. E o writing? Qual era a proposta para Mirelle e Sofia? A ideia era refletir sobre como os papéis de estudante e cidadã global se conectam, ou às vezes até entram em conflito. Bem profundo, né? Super importante pensar nisso. Como elas ainda não mandaram o first draft, a gente pode imaginar, né? Talvez começassem falando da rotina, das notas. Provavelmente. E aí no second draft, com a orientação do professor, a ideia seria aprofundar. Tipo, como o que elas aprendem na escola, ou mesmo estudando para medicina, afeta a visão dela sobre o mundo, sobre problemas globais, ética. E a versão final, aquela para ir para o blog da academia? Teria que estar impecável, conectando tudo isso de forma bem clara e pessoal. Um desafio legal. Com certeza. Agora, rapidinho sobre o listening. A chave aqui é praticar com material da vida real, né? Exato. Ouvir nativos falando, podcasts, notícias, séries, para pegar o ritmo, os sotaques, as gírias. É essencial para entender o inglês como ele é falado de verdade. Não tem jeito, tem que treinar o ouvido. E para fechar a prática, o speaking. Tinha aquele texto The Royal Link Under the Digital Roof. E a sacada é que as palavras em maiúsculo são justamente aquelas que a gente viu na pronúncia, né? Para praticar o que foi aprendido. Isso mesmo. Tipo um trechinho. By the time Clara had finally spoken confidently, she had already spent months trying to connect with someone who felt real. Most of her days ended under the same roof. É para fixar mesmo. Ufa, analisamos bastante coisa hoje, hein? E olha, Mirelle e Sofia estão de parabéns pela dedicação, né? A evolução delas é super nítida. Demais. Mas ó, um recadinho importante, meninas, e para todo mundo que tá ouvindo. Não esqueçam do homework. Sempre ele. Mas é sério, a metodologia da Academia BSB funciona nesse fluxo. A aula, revisão em casa, prática. Tem que seguir para a coisa fluir e o resultado aparecer. E falando em revisar,
Deem uma olhada com carinho nas Bibliographic References, lá nas Class Notes. Tem links da On Foundation, do Hollywood Reporter, os PDFs da aula. É um material extra para aprofundar nos temas que a gente discutiu sobre mulheres, sobre o Present Perfect. Vale ouro dar uma conferida. E já se preparem. Na próxima aula, o Webcoming Linguistic Scope vai ser sobre meios de transporte. By bus, by car, on foot. Como a galera vai para a escola, para a facul, para o trabalho, para o rolê. Vamos discutir tudo isso em inglês. Vai ser massa. E para fechar hoje, conectando com o nosso papo de rainhas e regras e poder feminino, uma citação incrível. É da Chimamanda Ngozi Adichie, uma escritora nigeriana fantástica. Ah, eu amo. Do livro Sejamos Todos Feministas, né? Que é baseada numa palestra dela super famosa. O que ela diz lá? Tem uma parte que eu acho fundamental. Ela diz assim: a cultura não faz as pessoas fazem a cultura. Se for verdade que a humanidade inteira de mulheres não faz parte da nossa cultura, então temos que mudar nossa cultura. Uau, forte, né? Direto ao ponto. Um chamado à ação mesmo, para a gente pensar e agir para mudar o que precisa ser mudado. Super inspirador para fechar. Totalmente. E lembrem-se sempre do nosso lema aqui na Academia BSB. It is not only about the language, it is all about communication. É isso, pessoal. Até a próxima análise. Beijinhos e bons estudos para todo mundo.